Seja bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Lu Catão, host dessa semana, e a minha missão aqui é anfitriar histórias de mulheres que inspiram outras mulheres, através das suas histórias de vida e de transformação. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana sai uma história e com certeza uma delas vai impactar você. E se for pelo Spotify, também começa a nos seguir que você vai ser notificado. E para começar esse episódio de hoje, nós temos uma convidada para lá de especial e que tem uma história de superação que com certeza vai impactar você. Para falar um pouquinho sobre o que é a nossa convidada, ela é uma pessoa que ela deixou para trás mais de 40 quilos, ou seja, ela saiu de um estado de obesidade, deixando para trás também uma autoestima que estava tipo lá no fundo do poço, junto com um estado de depressão. E depois disso, gente, ela fez uma reviravolta em todas as áreas da vida dela, tanto pessoal quanto profissional. Hoje ela é empresária, franqueada de 2 marcas que todas as mulheres gostam e se identificam. Ela é influenciadora, que faz uns conteúdos assim, incríveis para as 2 marcas dela e também é mãe de pet. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada, que é a Ana Mamaquim. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, extremamente acolhedora. Muito obrigada novamente por esse convite de estar aqui. Estou muito lisonjeada. E para quem não sabe, conhecemos a Ana, né? Ela teve uma história aqui na comunidade bem recente. Nós estávamos num café dentro do Shopping Continente, aqui na Grande Florianópolis. E aí tinha algumas palestrantes do evento Seja CEO e a Ana chegou lá para querer nos conhecer. E aí, a partir de lá, foi tudo muito rápido. Ela veio, nos conheceu, está aqui gravando esse podcast conosco e hoje ela é uma das patrocinadoras do maior evento da comunidade, que é o Seja CEO. Então, é uma grande honra ter você aqui conosco para contar um pouquinho dessa sua história. E para começar, para quem está aqui nos assistindo no YouTube ou no Spotify, quero te perguntar. Quem que é a Ana Mamaquim? Qual que é realmente essa tua história, né? E o que te levou a se reinventar depois dos 40 anos? Então, foi essa movimentação de quase 40, que foi um pouquinho antes de chegar nos 40, que eu conheci um grande amor. Eu tinha me separado depois de um relacionamento de 15 anos e eu acho que foi ali um divisor de águas para mim, sabe? Porque eu encontrei num grande parceiro mais forças para fazer uma mudança grande de carreira e de vida também. Então, é bem longa. Começa, na verdade, antes da pandemia, essa minha necessidade de mudança. A gente vai começar pelo profissional, então? Pode ser, né? Pode ser. Assim, que a Ana é hoje, né? O que a Ana faz? Hoje, assim, um grande resumo da minha vida é eu sou muito as minhas lojas. Assim, eu tô num foco total. Eu acredito que de 2 anos para cá, eu coloquei como um objetivo mesmo. É trabalhar muito, reconquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Porque durante um bom tempo, principalmente no período da pandemia, eu me questionei muito, questionei minha capacidade e necessidade de fazer melhor. Tá? Então, eu passei por uma franquia que foram 18 anos ali e que foi muito bem sucedida, mas que a pandemia deu uma chacoalhada e aí eu precisava mudar. Então, durante a pandemia, o Francisco e eu, a gente se conheceu no Tinder. Olha, os aplicativos funcionam. Sim, e eu sempre fui muito batalhadora, mas eu conheci uma pessoa que também é muito batalhadora e uma pessoa que também estava procurando alguém para fazer acontecer, sabe? E uniu o útil ao agradável. Todo mundo achou uma loucura. Falou, meu Deus, vocês se conheceram há poucos meses, vocês já vão morar juntos e vocês já estão falando em fazer negócios juntos. E eu realmente mergulhei, eu confiei muito. E ele também, porque ele também precisou entregar e confiar, né? E a gente resolveu abrir a nossa primeira loja e não ia ser em Curitiba, que é a minha cidade natal. A gente começou a buscar Santa Catarina. Então, para o pessoal poder entender um pouquinho, a Ana, ela é paranaense, natural de Curitiba, sempre empreendeu lá, fez toda a vida dela toda lá.
E aí, quando a gente fala assim, pô, chegou na crise dos 40. Não, não é a crise dos 40. Às vezes é a questão da maturidade que vem, todo um processo de mudança junto com uma pandemia. Porque uma pandemia a gente precisa se reinventar. Então, tu começou lá em Curitiba com uma escola de inglês, né? Você era franqueada de Isso, uma escola de inglês, onde você ficou por quantos anos? 18 anos. Eu 18. comecei a empreender muito jovem. Eu tive um apoio inicial ali da minha família, que foi muito importante, mas eles me deram uma ajuda, uma família que é bem de origem bem humilde. Então, eles realmente confiaram e acreditaram e falaram: olha, filha, a gente vai te dar um apoio agora para você iniciar e você tem que andar, né? Você tem que ir com as tuas pernas mesmo. E eu encarei aquilo como uma grande oportunidade. Grandes momentos da minha vida eu gosto de encarar como a última oportunidade. Nossa, eu não vou ter outra oportunidade como essa. Foi assim no emagrecimento, foi assim quando eu fiz intercâmbio, e isso me ajuda a ter forças nos momentos difíceis. Porque tudo que quando a gente se desafia a fazer algo novo, diferente e que exige mudança, a gente precisa ser forte e persistente. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir e voltar atrás. É porque muitas Mas vezes a gente vai pela motivação, né, Ana? E a motivação, ela é algo muito momentâneo. Então, você precisa estar focada, determinada e uhum, colocar toda a tua energia em um único lugar. E é o que você fez. E aí, eu até te pergunto, por você ter colocado toda a tua energia no teu trabalho, né, se dedicando, até porque tinha muitas pessoas por trás, toda uma responsabilidade que você tinha o compromisso de dar certo. Como é uhum. que a Ana ficou? Como é que a Ana, né, pessoa, como é que ela ficou nesse período? E muitas vezes a gente entra que nem uma workaholic ali, quer trabalhar, trabalhar, só que a gente esquece do nosso pessoal. Como é que foi essa fase pra você também? Eu acredito que são fases. Tem fases que a gente vai realmente focar mais no profissional. Eu tô num momento mais profissional agora, há alguns anos. Eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou falar: não, agora eu quero focar mais no fitness. Eu Uhum. deixei um pouco o fitness, não deixei a saúde, claro, de lado. Mas antes eu era a louca do treino, eu ia pra academia no feriado, no domingo e fazia muita dieta. Até tive assim, aquela fase que a família achava um pouco chata, porque daí não tinha dia de exceção. Assim, todo dia eu levava minha marmita. Isso incomodava um pouco algumas pessoas, mas naquele momento eu estava tão focada que eu não me preocupava com isso. Eu estava preocupada realmente em fazer o que significava muito para mim naquele momento, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que equilibrar, mas também se permitir e entender que vão ter momentos que a gente vai se dedicar mais para alguma coisa e acaba abdicando de outras por esse motivo. Sabe o que que acontece? Tu falando isso me traz muita lembrança que muitas pessoas, quando estão nesse processo de emagrecimento e que não conseguem, é como se existisse um elástico, né? Você tá aqui e a sua família de origem tá aqui. E aí você quer sair de perto deles, quer sair, quer mudar as raízes, mas existe uma coisa muito forte que se chama pertencimento. Se eu mudar, se eu não comer mais o que a minha avó, minha mãe faz, se eu não participar ali de toda aquela mesa farta de um monte de coisa, é como se eu estivesse cada vez estando mais distante deles. E aí, nesse processo, muitas pessoas largam, a pressão é tão grande que elas voltam. Então, assim, Sim. tem que ter um foco muito grande, muita determinação para realmente conseguir chegar naquele teu objetivo e ficar realmente focada para poder não voltar para trás. Porque é como se a Sim. gente esquecesse e perdesse tudo. E aí, lá na época que você estava em Curitiba, você passou por um processo antes de ter esse teu estilo de vida, né? Um estilo mais saudável, de realmente estar mais regrada. Você passou por um processo também de obesidade, né? E Hum. eu sei que você já contou essa história em outros podcasts também, mas eu acho que é muito interessante a gente trazer esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Cada um tem a sua maneira de como quer fazer esse processo, né? Seja ele cirúrgico, seja ele de forma natural, com dieta, com treino. O que te levou? Porque eu vejo assim que muitas pessoas, quando querem fazer essa mudança, além de ter mais disposição, de ter mais saúde e qualidade de vida, também a recuperação da autoestima, né? Como é que veio esse start para ti? Tipo, eu preciso mudar. Então, foram algumas. Porque quando a gente está num processo de obesidade, muitas situações magoam a gente e a gente quer achar forças para poder sair daquele quadro, mas é muito difícil, até porque tem a influência de pessoas próximas.
tem influência própria, tem o cansaço, porque muitas pessoas que estão acima do peso, é porque ou elas estão trabalhando demais, ou até trabalhando de menos também. Então, a depressão, o processo, o quadro é deprimido, né? Porque às vezes não é bem depressão, mas ao mesmo tempo você está numa situação onde você tem um pouco mais de ansiedade, você acaba descontando na comida, né? E aí você enfrenta algumas situações como, não consegue encontrar uma roupa que você sinta que fica bom para você. Você se acostumou a ser de um jeito e de repente você mudou, ganhou muito peso. Isso aconteceu comigo. Apesar de eu ter sido uma adolescente que teve muita oscilação de peso, eu já vim de uma infância que era um pouquinho mais cheinha. Aí fui ganhando peso na adolescência, que é aquela época que a gente tem aquelas alterações hormonais. Fui diagnosticada com 15 anos com síndrome dos ovários policísticos, que está associado com obesidade, né? E aí comecei a fazer tratamento, mas naquela época os tratamentos eram só com hormônios. Então, pensa, com 15 anos, eu fui colocada nessa situação e o inchaço veio com força total. Porque naquela época não tinha tanta explicação, a gente não tinha acesso Os a recursos eram bem mais limitados, né? muito mais. Então, a médica passou os hormônios que eu tinha que tomar e aquilo ela não falou nada de efeitos colaterais ou que isso ia impactar na minha vida, na minha autoestima. E aí, eu hoje vejo as minhas fotos de quando eu tinha 15, 16, as minhas amigas, todas com um corpinho de menina, assim, sabe? E mais magrinhas. E eu no meio, assim, mais cheia, mas bem inchada. O rosto inchado, peito, sabe? Então, aquilo com certeza teve um impacto muito forte na minha autoestima desde lá. Exato. E aí, na minha fase inicial de adulta, eu comecei a empreender muito cedo, com 22, 23 anos. E eu comecei a me abraçar na comida. Então, eu trabalhava muitas horas, 12, 13 horas por dia, às vezes até mais. Como se fosse uma fuga, né? Era uma fuga. E era praticidade também, né? Porque, tô aqui, já vou comer uma coxinha. Aí, às vezes, e sim, não era às vezes, era sempre. Era café da manhã, almoço, jantar, tudo errado, assim, com muito carboidrato, muita caloria. Então, não é só também a genética. Tem a ver também com os hábitos que a gente tem na nossa vida. O quanto a gente coloca comidas erradas no dia a dia. E eu era completamente sem regras na alimentação. É como se estivesse comendo emoções, e aí falta o que é a parte do comportamento, porque lá atrás pouco se falava sobre isso. Então, como é Uhum. que eu vou entender que o meu comportamento ele tá como se estivesse num estado compulsivo de comer? Já que eu comi errado hoje, eu vou continuar comendo errado amanhã, eu vou continuar comendo errado o dia inteiro. De repente, na semana que vem, eu dou ali uma aliviada, Sim, mas quando você vê, já tá no automático, porque já virou um hábito para você. Acaba nem pensando. exatamente. E o hábito é difícil da gente quebrar, né? De a gente mudar. Então, eu estava completamente viciada em alimentos ruins, né? E vivendo situações que me deixavam pior e que me faziam comer mais. Então, em casa eu não tinha também uma colaboração de ninguém queria ajudar e fazer mais e mudar a alimentação, ou nem sabia que era importante mudar. Porque hoje, por exemplo, eu vejo os meus pais, eles mudaram completamente. Gente, o que 20, 30 anos fizeram também na mente deles e acesso à informação. Então, hoje, o meu pai, com seus 80 anos, eu acho isso uma inspiração. Ele gosta de consumir conteúdo sobre saúde, sobre alimentação, e ele está ajudando a minha mãe, que está num quadro de obesidade ali, a se conscientizar. E essa hora da conscientização, eu vou dizer que é muito difícil. Então, eu estou acompanhando um pouco isso em casa com ela, né? Apesar de ela estar lá em Curitiba e eu Sim. aqui, eu percebo que ela está passando por um momento assim que às vezes ela está triste, porque ela sabe que ela precisa cuidar da saúde dela, ela sabe que ela precisa reduzir os quilos, e era assim que eu me sentia também. Então, o que fez, realmente assim, eu pensei, puxa, eu preciso muito mudar. Foi uma consulta com um cardiologista, que a minha ginecologista me encaminhou, falou: olha, você está com o colesterol alterado, e já são 3 exames que vieram. Então, não é uma coisa que é de hoje. É coisa de 1 ano e você precisa se cuidar. Aí, nessa consulta, ele foi muito sincero, assim. Ele falou, olha,
falar a verdade pra você. Nesse caminho que você tá seguindo aqui, você não vai ter um final feliz, tá? Então, eu já vi mulheres jovens de 40 anos, porque hoje você ainda não tem 30, mas você quer infartar aos 40, aos 45, né? Nossa. E aí eu falei, É não. Ele falou, resultado da soma de muita alimentação errada. muita. Ele chacoalhou ali, olha, corta molho, corta bolo, pão de queijo. Assim, ele falou uma lista de coisas Sim. que eu gostava de comer, né? E ali eu voltei pra casa, eu chorei. Eu fiquei, assim, uns dias, sabe, amadurecendo aquela ideia, né? E junto a isso aconteceu, acho que era pra ser mesmo, era pra dar aquele chacoalhão, né? Eu peguei uma conversa na época era o meu ex-marido, né? E aí peguei uma conversa dele com uma colega que nos viu no shopping e não via ele há muitos anos. E aí ela falou: "Ah, você tá gordinho, mas a tua esposa, meu Deus". E ela falou assim alguns termos assim: "Nossa, tá demais, tá gorda demais, tá feia". Eu não lembro exatamente, faz Aham. muitos anos, porque eu emagreci lá em 2010, né. Então faz muito tempo, mas eu lembro como eu me senti quando eu li aquilo, É e como nem se sei se ganhasse eu uma contei porrada, pra né. ele que eu vi, né, e não sei também se ele não deixou ali de propósito, porque, né, eu acho que aquela história de, a mulher ter a obrigação de estar mais magra, de estar mais bonita, mesmo que ele estivesse um pouquinho acima do peso, eu realmente estava muito mais do que ele, né. Uhum. Então eu falei: "Não, quero fazer uma cirurgia", já tinha passado por várias situações em loja, onde a pessoa falou: "Não, não vai ter roupa para você aqui". É que É, quando tá num estado como esse, você não escolhe a roupa, é a roupa que te escolhe. exatamente. E eu queria usar um jeans uma vez, e não tinha mais jeans para o meu tamanho, eu ia ter que ir numa loja especializada. Então para uma pessoa, imagine você, né, que é super magrinha, que tá acostumada a comprar roupa no shopping, descobrir que no shopping não vai ter, porque naquela época não tinha roupa para plus size no Muito menos, shopping. é. Hoje ainda é difícil, É. né. Então assim, não era só, tinha a ver com estética sim, tinha muito a ver com saúde, né, e uma necessidade de mudança que eu acho que a gente tem na vida, em vários momentos, né, preciso mudar. Então procurei um cirurgião bariátrico, um gastro, e falei: "Tô pronta para fazer uma bariátrica". Foi, assim, radical, tu Foi radical, queria falei: "Eu ir vou pra fazer". faca mesmo. Porque eu já tinha tomado remédio para emagrecer desde a adolescência. Nada te dava motivação pra Não, continuar. eu emagrecia, engordava às vezes o dobro, sabe. Foi Uhum. inclusive isso, eu acho que uma mistura de hormônio com remédio para emagrecer que fez eu engordar demais. Fizeram, né, eu engordar demais e aí eu acabei que não conseguia mais voltar, né. Então e o médico falou assim: "Não, Ana, eu acho que com esse peso que você tá, você consegue fazer um tratamento que é menos invasivo, e eu acho que você vai conseguir fazer ele". Então ele me colocou, acho que na cabeça ele plantou a sementinha: "Você Uhum. vai conseguir". É o tratamento, me apresentou o balão intragástrico, era uma novidade, tinha, assim, pouco tempo, que eles estavam, utilizando essa técnica aqui no Brasil, e ela funciona da seguinte forma: eles pegam um balão vazio, parece um plástico, assim, eu Hã. acho que ele é de plástico mesmo, Aham. e aí eles fazem por endoscopia. Então, assim, você é sedado Aham. e eles colocam aquele caninho da endoscopia com o balão, ele vai vazio, ele vai até o estômago e lá dentro eles preenchem com um líquido. Eu lembro que ele me contou que aquele líquido ele equivalia a 2 latinhas de coca, como se eu carregasse 2 latinhas Sempre. o tempo inteiro. Exatamente. Então aquilo tinha um peso no estômago. Algumas pessoas se adaptam facilmente ao balão e não conseguem ter um resultado bem-sucedido do tratamento, mas não Hum. foi o meu caso. Ele acredita também que o meu psicológico trabalhou muito a favor, porque eu coloquei na minha cabeça que aquela era a minha última oportunidade. Eu precisava fazer, assim como aconteceu quando eu abri a escola e que ela demorou 5 anos para realmente Começar a andar. começar a andar, e então eu falei: "Eu tenho que fazer isso acontecer". E foi um investimento alto na época, eram R$ 10.000. Eu pensei: "Nossa, eu preciso realmente fazer isso, dar certo". E deu. E em 4 meses eu emagreci quase 30 quilos, foi muito Uh. rápido. Ele falou na época que foi o caso de maior sucesso que ele tinha Praticamente tido você com o não balão. comia. Eu tive muita dificuldade para comer, porque o balão me dava muita náusea e Aham. muitas vezes provocava vômito, então eu tinha que comer bem pouquinho para não
não provocar o vômito, né? Uhum. Então, não foi fácil. Como eu estava te falando até agora há pouco, antes da gente entrar no ar, né? Qualquer processo de emagrecimento é muito desafiador. Independente se é com cirurgia bariátrica, com balão, com tratamento com nutrólogo ou por conta, fazendo, né, dieta, exercício com Uhum. nutricionista, porque tem várias maneiras de emagrecer, né? Só que eu acredito que todas são muito difíceis. E todas começam aqui, ó, E na todas mente. precisam de acompanhamento. Então, É. eu fiz tratamento com psiquiatra na época, com psicóloga. Eu peguei uma equipe, ele tinha uma equipe multidisciplinar. Uhum. E era bem o início daquela época, daquela fase que os profissionais começaram a se unir e entender que o emagrecimento para acontecer um bom emagrecimento, com saúde e trabalhar bem a mente da pessoa, ela precisava estar muito bem amparada. Então, eu É que não é realmente. só o corpo, né, é corpo, é mente, é espírito, tá tudo ligado. E se não Sim. começa no processo mental, porque senão tu consegue ainda se visualizar gordo, teu corpo tá emagrecendo, e isso é muito tem um livro que é muito bacana, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se você não consegue se imaginar, quando que a gente fala de cocriação, de lei da atração, se você não se imagina daquele jeito, você não consegue se tornar. Então, primeiro precisa acontecer na tua mente, você se vê magra, se adaptar para aquilo lá, existe todo esse processo de mudança, e aí sim você consegue ficar. Porque quando acontece das mulheres fazerem bariátrica, que é um processo muito rápido, e muitas vezes o acompanhamento não psicológico não tem, elas voltam para o mesmo estado de engordar Uhum, depois. Porque a tua mente, ela te enxerga ainda como gorda. O que está acontecendo? Por que esse corpo está assim? Não, meu corpo ele não pertence a isso. Eu uhum. preciso voltar ao meu estado normal. Então, quando vai num processo mais lento, que daí vem com acompanhamento, que vem com nutricionista, que vem com psicólogo, psiquiatra, a tua mente vai trabalhando aos poucos para aquela mudança de hábito. Que Sim, aí tu vai com construindo uma certeza. nova trilha neural. Opa, isso daqui tá fazendo parte desse processo, dessa nova Ana, que aquela eu estou deixando para trás. Por isso que eu falo que é um luto quando a gente perde, né, 40, Com 30, quantos certeza. quilos forem, porque aquela pessoa não existe mais. Com certeza. É um luto. É? Assim, quando a gente como termina um relacionamento, a gente também tem que passar por um luto. Quando a gente muda de uma muito radical de emprego, de carreira, também tem que elaborar um É luto, né. verdade. Porque todas as fases da nossa vida vão ter aqueles momentos bons e aquela saudadinha. Na época que eu estava emagrecendo, eu tinha saudade de comer pizza, de, sabe, me reunir num rodízio de sushi, essas coisas que na época pra É uma memória mim afetiva, né? exatamente. E aquela sensação que só quem já passou por um quadro de obesidade sabe, o preenchimento que comer bastante dá, na parte emocional. Uhum. Então Aí você não é fazia mais nada disso? nada, nada. Nada? Durante muito tempo, durante todo o tratamento do balão, me mantive bem equilibrada. Uhum. Porque a obesidade também, ela vem junto com quadros compulsivos. Então, a gente engorda porque come demais, né? Além de comer errado, tem os momentos das compulsões Que não alimentares. é nem fome. Exatamente, que é fome emocional, Uhum. né, que é hábito, já está habituada a comer, o corpo pede, a mente da gente, o corpo, eles viciam Uhum. realmente em açúcar, naquela sensação de liberação de dopamina, de estar mais alegre quando come, isso é real, é fisiológico, é químico, né. Exato. E tá tudo no nosso corpo. É a Exatamente. química dele. E a comida ela tem, um efeito muito forte. Então, durante esse período dos 4 meses que eu emagreci, fazer a terapia, fazer o acompanhamento com o psiquiatra foi mais importante até do que fazer acompanhamento com a nutricionista, porque eu não tinha fome mesmo, porque eu estava com balão, estava Uhum. nauseada, mas eu tive que trabalhar essa parte emocional até para não transferir a compulsão por comida para outros tipos de compulsão, porque tem muito histórico de pessoas que passam pelo quadro de emagrecimento, pela obesidade, emagrecem e depois viram alcoólatras, porque ela S transfere aquela compulsão que ela tinha por comida para compras, sim. para Ela vai sexo. suprir aquela necessidade com outro vício, porque isso não deixa de ser um Exatamente. vício, né. Com certeza É. absoluta. Então, o acompanhamento foi muito importante para que isso não acontecesse. Mas ao longo dos anos, porque como isso aconteceu lá em 2010, que eu tive um emagrecimento super bem sucedido, eu passei depois, anos depois, por alguns desafios na vida.
E é na hora dos desafios que a gente percebe que alguns padrões, eles tendem a querer voltar. É. Então, Eu ia até te perguntar isso agora, né? Porque conhecendo um pouco da tua história, você fez esse processo de emagrecimento em 2011, né? Então você isso. conseguiu, depois teve toda uma vida fitness ali, virou até influenciadora nessa época também, para ajudar outras pessoas que se inspiraram na tua história, né? Uhum. De conseguir por um processo praticamente sem ser cirúrgico. E aí, quando chegou em 2019, você passou por um processo na sua vida que foi um pouco delicado, né? Você tinha um relacionamento de 15 anos que chegou ao término, teve problemas familiares, quase estávamos com o pezinho ali na pandemia, que daí também, né, impactou todos os negócios, né? Quem tinha, principalmente para quem empreendia. Como é que estava o teu mental quando chegasse nessa parte, tipo, para não voltar para aquele estado, né, que você estava antes? Porque ali você fala que teve um efeito meio que sanfona de novo, né? Porque afetou o teu Demais, psicológico. fiquei perdida. Exato. Então, assim, o que eu te pergunto é como que tu conseguiu suportar tudo isso, né? Aguentar, respeitar todo esse teu processo, sem falhar, né? Porque você não falhou, só que você ainda usou uma frase que eu achei bem bacana, né? Você respeitou o seu processo, do que tá tudo bem falhar, só que não desistir não era uma opção para você. Uhum. Então, assim, o que que era esse teu falhar? Como é que você, tipo, o teu falhar, eu volto a comer um pouco mais, o meu psicológico não tá bem, mas, tipo, eu não vou desistir, eu vou focar aqui, eu vou voltar. Como é que suportou esse processo todo? Hoje, depois dos 40, a gente tem uma experiência que eu hoje consigo perceber que tudo bem, realmente. Naquela época de 2015, eu tive uma situação bem difícil ali em 2015. Não cheguei a ter um reganho de peso, mas eu precisei fazer uma atividade física com mais intensidade para liberar mais dopamina e evitar que eu ganhasse mais peso. Então, eu passei por uma E fez traição. efeito. Foi uma traição que aconteceu ali em 2016, 2015, 2016. E eu fiquei muito mal, assim, porque era uma pessoa que era o meu braço direito, envolvia trabalho e envolvia também o meu relacionamento na época com o meu ex-marido. E aquilo foi muito A difícil. pessoa era do seu trabalho. Era da minha empresa, né? Era Nossa. meu braço direito na empresa e o meu marido na época, né? De fato, assim, eu acredito que não aconteceu nada, mas eles se envolveram emocionalmente, sabe? Eu acho Uhum. que isso pra mim foi a pior traição. Qualquer traição é horrível. Sim. Mulheres sabem, homens sabem também, porque é muito difícil passar por uma situação onde você vê que, puxa, foi passada pra trás, isso não foi legal, me magoou, né? E ele também passou por um momento de depressão com essa situação, porque ele se envolveu emocionalmente com essa pessoa. E aí, ele estava num quadro já suicida, assim. Ele já Ó. estava com. Aham, gente, foi muito difícil esse momento. E eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Eu acabei abrindo aqui agora, né? Mas foi muito difícil, porque, como eu falei pra você, eles não chegaram a vias de fato de se envolver mesmo. Mas o fato de você estar apaixonado por uma pessoa e não poder estar apaixonado e ter uma outra pessoa que você não quer magoar ali naquela história, foi difícil para eles, foi muito difícil para mim também. E foi muito difícil para a empresa. Então foi um momento ali, porque estava todo mundo trabalhando junto. Nós éramos Uhum. sócios, todo mundo envolvido ali. Então as pessoas que estavam junto também ficaram, tá, e agora? Como é que vai ser? Então levou um ano mais ou menos ali de Vocês adaptação. continuaram juntos? Nós continuamos juntos. Nós optamos por lutar, porque a Uhum. gente já tinha construído uma história bem bacana. E aí, depois que você é adulto, você também começa a ponderar algumas coisas, né? Uhum. Nem tudo é, ai, vou jogar tudo em nome do amor, né? Não é assim, né? Então, a gente fez terapia. Como não tinha havido realmente, né, uma traição física, foi mais fácil também de eu levar em consideração e resolver continuar com aquele relacionamento. Só que o fato de abrir mão de um relacionamento que eu acho que ele gostaria muito de ter Vivido? vivido, aquilo causou uma depressão profunda nele. E ele quase morreu, assim, ele definhou. Ele também tinha sido gordinho e ele emagreceu muito naquela época. E o psiquiatra falou pra ele: olha, você precisa fazer exercício físico, porque você já emagreceu, você tá passando do limite do emagrecimento e você tá tomando o remédio mais forte para depressão. Agora você precisa fazer alguma coisa.
E aí, eu lembro que eu apoiei ele e falei, então vamos pra academia, vamos treinar. E a gente se matriculou, ele matriculou a gente na época, Uhum. no Muay Thai, na musculação, e ali começou. A gente começou a ter uma vida fitness, e ali eu comecei a compartilhar nas redes sociais, e a gente, né, se distanciou, ao mesmo tempo que a gente tinha algo em comum, que era um exercício físico, a gente foi mudando, sabe? Quando as Uhum. pessoas... Chegou um momento que a gente se olhou e falou, não, mas a gente não se ama mais. Naquele momento, já lá atrás, a gente se gosta como pessoa, né? Como pessoas, nós nos damos muito bem, somos amigos, mas nós não somos realmente um casal. Só que isso, gente, levou de Admitir é 2015... difícil. Admitir foi muito difícil. Foi de 2015 a 2019. Então, a gente resolveu que a gente iria entrar realmente num processo de separação ali em 2009, que foi... Mas vocês conseguiram manter o relacionamento de boa nesses 4 anos? Ou era um relacionamento mais A distante? gente continuou sócio, mas a gente... Mas foi assim, claro, a Uhum. gente conseguiu. Em nome, eu acho que da nossa vida profissional ali, que estava muito envolvido no nosso financeiro, era muito, né, um Uhum. ligado no outro ali, a gente acomodou. E ficou tudo bem. Uhum. E aí ele se recuperou né, da depressão, e aí eu comecei a me dedicar mais para a minha vida fitness e para o meu Instagram, para compartilhar a minha vida, a escola, e o nosso relacionamento foi realmente ficando cada vez mais distante, mais morno, e aí a gente optou por realmente se separar. Mas assim, voltando, né, ao que eu queria contar e compartilhar, é o como a gente estar em um momento difícil, é importante a gente conseguir parar, olhar para dentro e encontrar forças. E encontrar ajuda. Então, se a gente está num momento difícil, né, numa depressão profunda ou numa obesidade profunda, é muito importante a gente buscar Que a o gente sempre auxílio. acha, né, Ana? Eu já também tive um quadro de depressão, burnout na época do corporativo. Uhum, E quando a gente tá nesse estado, a gente acha que não tem saída. A gente acha que exatamente. o que aconteceu, a gente não consegue controlar as nossas emoções, nossos pensamentos. Uhum, É algo muito, muito ruim. São sentimentos muito ruins que a gente carrega. E às vezes a gente fica pensando, né? Como que eu vou sair daqui? Aí você olha as outras pessoas, mas tá todo mundo bem. As pessoas estão normais, por que que eu que tô desse jeito? A gente começa a ter essa autocobrança também. uhum, Será que algum dia eu volto a ser o normal? E o que que é o normal, né? O normal é aquele estado depressivo que para muitas pessoas é assim. uhum. E aí é uma luta interna, né? E a gente não consegue sozinho. E tem muitas pessoas que têm preconceito com medicação, com psiquiatra. E quantas vezes a gente precisa desse suporte todo porque é um período. E tá tudo bem. Tá tudo bem precisar de Exatamente. ajuda. Exatamente. Então, o reganho de peso, que foi como a gente começou, né, Uhum, a conversar sobre isso, ele pode acontecer em vários momentos da vida de uma ex-obesa. E a gente precisa entender que isso não é o fim do mundo e que existe tratamento. A medicina está super avançada hoje em dia. A gente tem acesso a conteúdo que até 10, 15 anos atrás a gente não tinha. Então, isso também dá mais força para a gente conseguir passar pelos desafios, que é o emagrecimento, que é uma depressão, né? E então, assim, em 2019, depois da separação completa, né? Acabei contando essa história toda de antes para poder realmente justificar que quando encerrou o ciclo, e quando eu senti realmente essa necessidade, eu estava com 15 quilos acima, em torno de 10, 12 quilos, e eu cheguei na pandemia ali com 15 quilos acima. Eu acho que talvez durante a pandemia eu aumentei até um pouquinho mais. Mas eu conheci uma profissional fantástica, que é uma nutróloga, o nome dela é doutora Débora. Nossa, eu tenho gratidão, porque nesse segundo momento que eu senti que, puxa, agora 15 quilos é difícil de emagrecer E sozinha, você né? nem notou que estava engordando de novo Aí isso eu com todo. notei, mas com a Notou? pandemia, com fins de relacionamento, eu já tava. Sabe quando você aperta o botãozinho? Aham. Ah, tá bom, vou comer um bolo. Acaba não tendo força suficiente, né? Uhum, exatamente. E a gente entender também que se permitir é o período de tempo que você precisa viver esse luto. E tá tudo bem você comer um pedaço de bolo e até engordar um pouquinho.
Porque são fases da vida. O que você não pode é ficar nessa fase eterna. Ah, passou um ano. Poxa, agora passou um ano, chacoalha aí, sacode a poeira, vai buscar ajuda, porque não dá para passar muito tempo, né, nesse quadro que te faz mal. Então, eu vivi o luto, eu emagreci, eu engordei, conheci a doutora Débora, fiz todo um tratamento com ela e foi bem rápido também, porque quando eu foco, aí vai. Assim como todo mundo, né, gente? Quando a Mas não é gente todo mundo que consegue. Não, que consegue focar, mas quando a gente consegue focar, quem consegue focar faz. Exato. Em qualquer área. Então, o maior aprendizado que o emagrecimento me trouxe e que foi que eu criei forças para outras áreas da minha vida, principalmente de mergulhar num novo relacionamento, de investir numa nova carreira. Eu consegui essa força por causa do emagrecimento, que me ensinou que disciplina é muito importante, que persistência é essencial, resiliência. Então, você vai ter muitos dias difíceis na tua vida, independente se você precisa emagrecer, independente se você precisa sair do sufoco financeiro, vai ser difícil, mas você vai se orgulhar de você depois. Então, eu sempre penso, quando eu tô num dia difícil, e isso acontece, quem empreende sabe que também eu tenho vários dias bem difíceis, assim, e eu penso, poxa, mas eu desejei tanto isso. Em um momento, em um dia, ou em meses, anos, eu fiquei desejando que isso acontecesse, que eu tivesse uma oportunidade para emagrecer, e agora eu tô com um tratamento, eu tô fazendo. Vou aproveitar isso. É que só depende de você. Só depende de você. Mas ser mais suave, mais gentil com si próprio, isso é bem importante também. Isso eu também aprendi, porque durante a época que eu estava em obesidade, me fazia muito mal e eu ficava mais deprimida quando eu me olhava no espelho e eu mesma me xingava. Ai, que corpo feio. Ai, que horror. Ninguém vai te querer. Eu falava isso pra mim. Você. Então, eram crenças limitantes minhas. E aí eu fui descobrindo aos poucos e com bastante terapia, lendo bastante também sobre o assunto, que isso falava muito mais realmente da minha parte psicológica do que da minha parte física, das crenças que eu tinha, Total. né? Vem de crenças, vem de traços de caráter, né? Porque isso também é Uhum. criado na nossa primeira infância. Então, é todo um processo muito, muito psicológico para poder mudar e chegar nesse estado de eu consigo. E eu sempre falo assim, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E quando a Uhum. gente é nova, a gente não entende. A gente não entende o momento da dor, a gente não entende o momento da dificuldade. Só que quando a gente tá nele, a gente acredita que, tipo, como que isso aqui vai passar? Quando que eu vou contar a minha história de superação? Quando que eu vou contar a história, tipo, que deu tudo certo, que eu podia ter tido mais fé e ter acreditado naquilo ali? E passar por todos esses processos de obesidade, de fim de relacionamento, de transição de carreira para empreender em um novo mercado, num novo estado, é resiliência, é disciplina, é foco. Então, muitas vezes, aquela cruz que foi dada lá atrás, ou que você adquiriu ela mesma, ela veio por um propósito muito maior. Porque hoje, quando eu olho essa Ana aqui na minha frente, né, uma mulher linda, super autoconfiante, da onde que vê que já existiu uma Ana com uma autoestima destruída, uma Ana que muitas vezes não acreditava em si, que chegava na frente do espelho e se punia, porque isso é uma punição muito grande do que Uhum. a gente faz. E aí, querendo ou não, hoje, quando você passa por algum desafio novo, você vai olhar para aquela Ana lá de 2011 e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena porque aquela Ana é a que dá forças para a Ana de hoje, Sim, para com chegar onde certeza. chegou, para estar empreendendo com as empresas que tem. Sim, exatamente isso. Eu desejei muito estar aqui hoje, em Santa Catarina. Então, quando veio a pandemia, a minha escola tinha 600 alunos. E era uma escola considerada já de grande porte. 600 alunos é muito lucrativo. Era uma escola com uma estrutura enorme. E aí, quando entrou a pandemia, a gente teve um tempo de adaptação para aquilo, que na verdade a gente nem teve, né? A gente Não, precisou se adaptar, só que a gente não conseguiu mudar
pro online rapidinho, assim. Então, nisso foram alguns meses e alguns alunos não entenderam. O online não E funcionava o tão bem. online, assim, na minha opinião, o online, ele funciona em alguns casos para algumas pessoas, mas não é para todo mundo, porque quem gosta, e muita gente que gosta é do presencial, é olho no olho, né? E aí, mas o online, ele dá certo, deu certo, porém, até dar certo, a gente perdeu muitos alunos. Então, de 600 foi para 170 alunos. E isso teve um impacto emocional muito forte. Financeiro e emocional. Porque você vê que você precisa pagar as contas e não tem o dinheiro E para não entra, pagar. e não tem nem mais aluno. Exatamente. O que E você é um faz? efeito cascata, porque as outras pessoas também não tinham dinheiro. Exatamente, desesperador, as pessoas ficando doentes, aquele medo. Eu tava recém-separada, então, assim, aquela coisa, estou sozinha, né? E não posso nem ver meus pais, minha avózinha, e eu fiquei muito tempo isolada, né? Foi muito difícil, gente. E eu lembrava também, eu lembrava várias vezes, em muitos momentos eu lembro do meu processo de emagrecimento. Eu lembro da época do intercâmbio, eu fiz intercâmbio durante mais de um ano nos Estados Unidos. E eu desejei muito, eu falei muito para os meus pais que eu queria muito fazer. E eles me mandaram para o intercâmbio, mas quando eu cheguei lá, eu estava morrendo de saudades e queria voltar. Então, com um mês, eu já, não quero mais isso aqui, né? Não, mas espera aí, filha, você desejou isso, você quis. Seja forte, não desista. Eu lembro que minha mãe falava muito isso. Seja forte, O não apoio veio desista. deles. Veio. E vem até hoje. Eles são fundamentais, assim. E aí, eu consegui terminar o intercâmbio. Mas foi realmente muito difícil, aos 16 anos, estar longe da minha família por um ano. Que eu não imaginava quando eu desisti. Quando eu sonhei, né? Eu não imaginava que ia chegar lá e não ia ser bem tudo como eu imaginava, que iam ter dias bem difíceis, que talvez o acolhimento não ia acontecer da maneira que eu esperava, enfim. E aí, com a pandemia, agora voltando, né, que a gente falou da pandemia, que eu resolvi, coloquei na minha cabeça que eu ia fazer aquela empresa dar certo de volta, porque foram 18 anos trabalhando com a escola de inglês. E ela foi muito bem sucedida, eu não admitia que a gente fechasse as portas. Mas ficou muito perto de fechar, sabe? Aí a gente cresceu, chegou a 350 alunos, que é acima do ponto de equilíbrio da escola. E eu resolvi, junto com o Francisco, que é o meu noivo, e a gente se apoiou ali, vamos vender a escola. Eu falo vamos, porque a partir do momento que ele entrou na minha vida, o que era meu virou dele e vice-versa. Assim rápido. Foi muito rápido. A gente se conheceu em 2020, acho que foi em 2020 ali. Mas assim, não foi tão rápido, Sim, né? sim. Porque eu fui vender a escola em 2023. Então, assim, a gente amadureceu a ideia. Mas foi uma conexão tão forte, tão profunda que a gente teve quando a gente se conheceu, que a gente começou a sonhar já. Então, ele, na época, estava para se aposentar do Banco do Brasil e ele morava lá no Rio Grande do Sul, porque, além de tudo, eu conheci uma pessoa. Conheceu de na época da longe, pandemia. na pandemia. Pelo Tinder, e namorado pelo Tinder, né, online. Exatamente. E eu acho que essa conexão tão profunda foi porque a gente conversou muito. A gente não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente antes. Então, durante muito tempo, a gente só conversava por mensagem, por áudio, por vídeo, né? E aí a gente criou um vínculo muito forte. Então, dizer que, mas em tão poucos meses, mas eu acho que esse período de tempo Foi que a intenso. gente teve para se conhecer foi muito intenso. E aí, então não foi tão loucura assim, sabe? A gente se conhecia bem. E a conexão foi muito, muito. Então, em muito 2023, forte. você encerrou a escola e em 2023 você decidiu sair do Paraná, vir para Santa Catarina e abrir as suas empresas aqui. Sim. E aí nasceu a franquia da Live. Isso, a franquia da Live, que eu já conhecia a marca, já fazia alguns trabalhos como influenciadora em Curitiba e já tinha tido contato com a Live em vários momentos e amava a marca, porque a marca é realmente muito adorada, né? Então, a gente começou a pensar o que a gente podia empreender. A gente conheceu uma gelateria na época. Antes de pensar em Live, a gente conheceu essa marca, que também é uma franquia. E a gente pensou, puxa, mas vamos para um lugar mais quente.
com turistas, né, para abrir uma gelateria dessas. E a gente começou a vir para Santa Catarina visitar. Então, a gente visitou Joinville, a gente visitou Balneário, Itapema, várias cidades. Assim, todas as Uhum. cidades um pouco maiores de Santa Catarina a gente visitou e bateu forte o coração aqui. Ai, Floripa é encantadora. E a gente falou, puxa, aqui vai ser legal, hein? Eu nunca sonhei em morar em Floripa. Muita gente sonha em morar perto do litoral, e Floripa Uhum. é linda, né? E eu nunca sonhei com isso. E olha, eu vou realizar essa proeza, né? Vai ser demais. Só que quando a gente vai abrir uma franquia, muitas vezes a gente não se dá conta de que talvez essa franquia, naquele momento, não interesse tanto para o shopping. A gente queria uma loja de shopping. Uhum. E então a gente não teve uma receptividade para a marca que a gente queria trazer. Não é simplesmente chegar, eu quero abrir a loja tal, o shopping dá. Ah, tem uma loja aqui disponível. Não, Não. não é bem assim. Eles fazem um estudo do mix de lojas que tem no shopping e aí eles avaliam se naquele momento vale a pena. Eles não falam exatamente assim, ó, não queremos essa marca aqui. Uhum. Mas eles colocam certos empecilhos na negociação. Por exemplo, o valor do aluguel, que é algo, né, imprescindível. Você tem que ter um aluguel bom quando você vai abrir uma loja no shopping ou em qualquer lugar, em qualquer ponto, né? E então ali a gente precisou colocar em stand-by o sonho de ter a gelateria. Que depois também, como a gente vê, né, como a vida vai mudando e a gente vai traçando novas rotas, e a gente acabou até rescindindo o contrato de franquia com a gelateria, porque a gente optou por continuar no varejo em moda. A Uhum. gente gostou tanto da marca da Live e de trabalhar com eles e de estar no varejo. A gente se apaixonou. Se encontrasse ali, então. Completamente, assim, a Live é uma marca muito apaixonante, é uma marca muito comprometida com qualidade, com bem-estar, né, então o propósito da Live casa muito com o meu propósito de vida, sabe. Uhum. E fez muito sentido pra mim e deu tudo muito certo, foi fluindo. E a Live é uma marca de Santa Catarina. Exatamente, Pra de quem não Jaraguá. conhece, a fábrica fica em Jaraguá. Enfim, é uma fábrica gigante lá e eu corro, né? Eu treino Uhum, muito, mas eu faço corrida. Minha meta é fazer uma maratona esse ano. E eu gosto de usar as roupas da Live. Porque pra quem corre, tem alguns detalhes de roupa ali, né? Que não é sim. toda marca fitness que acaba tendo. É a compressão, que fica aqui e acaba não subindo, não pode apertar muito na barriga, tem que ter os bolsinhos. E a Live, ela acaba atendendo todos os requisitos para quem realmente pratica esporte e quer busca por performance. Com certeza. Então, ela é muito boa. A Live, ela hoje investe em tecnologia para a construção das peças de uma forma que nenhuma outra marca brasileira já investiu. Então, por exemplo, o grafeno, que é um tecido que eles trouxeram agora, ele regula a temperatura do corpo. É uma tecnologia tão avançada e a Live é a pioneira hoje em trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, para quem faz corrida, para quem treina um CrossFit, que precisa que o corpo responda a treinos de alto impacto, de alta intensidade, né? A Live hoje, ela atende, é a única marca hoje do Brasil que tem esse tipo de tecnologia de ponta. E para que isso aconteça, é investido milhões, milhões em maquinário. Quando você vai na fábrica, você fica simplesmente maravilhado com o tanto de investimento que tem, o tanto de tecnologia. E justifica, com certeza, um valor de uma peça, que às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas o que tem por trás dessa peça? Né? Uhum. Mas vai exatamente o que você falou, E são responde. detalhes. São detalhes, é o bolsinho, é a compressão, é o tecido. E é como o corredor, o atleta, ele se sente enquanto está fazendo a atividade. Né? E você consegue entregar mais. Se a tua temperatura do corpo tá mais regulada, você vai conseguir ir mais além, você vai conseguir treinar mais uma hora. E para quem faz maratona, você sabe a importância disso, né? Qualquer detalhezinho ali acaba atrapalhando o teu treino para não deixar concluir. Então, se tu tá se sentindo bem, tá confortável, acaba ajudando muito a ter uma performance boa. Exatamente. E também a Live, ela tá com parceiros muito fortes. Então, agora ela tá com a Veja, que é a antiga Verte, que é uma empresa franco-brasileira. Eles produzem aqui no Brasil.
E são os tênis de corrida com maior sustentabilidade do mundo. E a Live agora também, a gente tem uma collab, então vem com o nomezinho da Live junto. Os tênis são lindos E e confortáveis? extremamente, assim, um amortecimento, parece que você tá correndo nas nuvens, assim, é demais, assim, vale muito a pena provar. E agora veio os lançamentos, nova cor, tá bem lindo. Fica o E assim, ó, convite. e tênis é uma coisa bem complicada. Ontem ainda eu fui fazer a minha unha, e aí eu tenho muitos problemas de unhas por causa da corrida. Eu já perdi Sim. várias unhas, principalmente do Imagino. dedão. E aí ela foi mexendo, mexendo, tirando a unha que estava morta já. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou colocar o tênis amanhã? Então, assim, eu tô sempre trocando de tênis pra ver algo que. Porque pra mim o que mais pega é o pé. Então, assim, Uhum. se não for confortável, é uma pisada boa, se não for encaixar tudo, porque às vezes ou machuca aqui, ou machuca embaixo da sola. Então, assim, o tênis eu acho que é uma das ferramentas mais É um importantes investimento, né? para o atleta. Eu não sabia dessa parceria aí. Então, para quem não conhece também a Live com essa parceria de tênis aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada, pelo menos Com testar. certeza, vou convidar todos vocês para virem me visitar na live do Continente Shopping. E tô direto lá, então venha nos conhecer e provar o tênis e os looks estão lindos, a coleção tá perfeita. Eu sou uma apaixonada pela live, impressionante. E você que também é influenciadora da sua loja, que faz os provadores. Como é que dá Sim, conta disso tudo, Ana? Porque sabe assim, aquele meme, desculpa te interromper, aquele meme que eu sou a faxineira, eu sou isso, gente. Eu eu sou a vendo a sua caixa, vendedora. eu abro loja, fecho loja, faço provador, edito os vídeos. Sim, eu sou a videomaker. Então, aquela história, né? São fases e são momentos. Eu entendo que eu não vou conseguir fazer tudo perfeitamente. São 3 lojas hoje. Aí, depois do sucesso da live, do primeiro ano da live, a gente optou por rescindir o contrato com a gelateria e continuar no varejo. E aí, a gente escolheu uma marca que já estava nas nossas conversas há muito tempo, acho que até antes da gelateria, que é uma marca gaúcha. Ela é incrível. Porque não basta só a live, né? Ela foi para um outro nicho de moda, mas totalmente diferente. Tipo, conta aí para quem tá nos assistindo, qual é a outra marca franqueada? Que também é apaixonante. É uma marca incrível que está aí no mercado há mais de 30 anos e é a Luz da Lua. Luz da Lua é uma marca gaúcha ali de Novo Hamburgo, que é a cidade do Francisco, que é o meu noivo. Eu falo noivo, marido, às vezes eu falo uma coisa ou outra porque a gente tá juntos. Mas, Marido. enfim, é meu marido, né? E aí a gente resolveu abrir a Luz da Lua no Continente Shopping também. E a gente assumiu a operação de Itajaí, do Itajaí Shopping. Então, além da loja do Continente, vocês têm também mais uma loja em Itajaí da Luz da Lua. Isso, Aí entraram com exatamente. 2 de uma Com vez. tudo, nossa. E é muito interessante, como eu falei ali no começo do podcast, da importância que eu sinto de ter uma parceria muito forte, porque além de um relacionamento que me completa hoje, como mulher, eu tenho um sócio maravilhoso que vê muito pelo lado financeiro. Ele é uma pessoa que trabalhou em banco 25 anos, então assim, é extremamente Organizado, planejador, exatamente. tudo é planilha. Exatamente. E ele sonha muito com os números. Uhum. E eu sou extremamente comercial, eu sou do atendimento, eu sou de A parte vendas, criativa. criativa, eu já fazia trabalho como influenciadora, então casou muito bem, sabe? E aí me perdi. Você sabe que falando isso, você tá com o seu feminino muito bem alinhado e ele com o masculino dele muito bem alinhado. Cada um no seu papel. Porque Uhum. quantas vezes acontece das mulheres estarem com o seu masculino, que é a execução, que é a força que vai para ação, e aí se desequilibra no seu feminino. E vocês dois estão num papel, por que que isso dá tão certo? Já Você parou falou pra a pensar? fórmula, exatamente. Porque, Você falou a assim, fórmula do é? sucesso ali do nosso Você é super relacionamento. feminina, você fica com seus talentos da criatividade, das vendas, do engajamento, da comunicação, e ele fica ali Uhum. na execução, né, de Sim. fazer as coisas acontecerem, e você sabe que por trás tem todo o suporte ali, a tua segurança. Não, ele sabe o que ele tá fazendo, então eu posso fazer o meu papel aqui, naquilo que eu sou boa, no que eu sou melhor e fazer com segurança. Falou tudo. Hoje eu me sinto estável emocionalmente e me sinto confiante para fazer o que eu sei fazer de melhor, né? Que é isso, que é estar junto com as minhas clientes,
que é fazer produção de conteúdo, porque durante muito tempo eu também fui muito julgada por fazer conteúdo no Instagram. Porque hoje todo mundo tá no Instagram. Mas ali em 2017, 2018, Era um território era novo. ridículo. Então muitas pessoas torciam o nariz, família. E você não dava meu bola? companheiro. Continuava mesmo Eu assim? continuei, porque era uma coisa que eu gostava muito. Uhum. Mas não vou mentir que me incomodava. E existiam conflitos. Mas você não tá cuidando da tua escola para poder ir num evento com uma marca parceira, mas que, sabe, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas naquela época as pessoas achavam que o Instagram não levava a nada, que era só futilidade, né? Mas naquela época você conseguia ser remunerada? Também lucrava com o Instagram? Pouco. Vou dizer que ainda era bem o começo, Uhum. mas eu sentia, e as pessoas, as marcas falavam que eu tinha digamos, um perfil promissor, Uhum. que tinha tudo para dar certo. E muitas marcas queriam explorar isso, né? Puxa, vamos fazer um conteúdo mais legal, voltado para o emagrecimento. As marcas queriam estar junto. Uhum. Mas, assim, minha fonte de renda principal sempre foi a Sim. escola. Sim. Mas eu estava investindo porque eu via potencial ali. Eu sabia que o Instagram podia ser muito lucrativo. E hoje né? E hoje ele te dá essa lucratividade nas tuas marcas, né? Porque hoje você faz o Sim. conteúdo das duas lojas da Luz da Luz da Lua e da Live. Como que você dá Sim. conta disso tudo? Porque, né, duas lojas aqui no mesmo shopping ainda ok, não tão ok. Mas aí em Itajaí, como é que faz isso? Porque é a equipe, é a tua liderança, né, o controle das vendas, são as metas, os resultados. E aí, como é que tu concilia isso tudo ainda com a tua vida, né? Vida de mãe, de pet, uma vida saudável Sim. para conseguir, né, manter, né, estabilidade mental, principalmente, e dessa correria toda, né? Tu falou que o teu foco tá sendo realmente trabalho, trabalho, trabalho. Sim. Mas também tem esse equilíbrio para não cair de novo e voltar para onde tu tava. Porque é algo que me faz muito feliz e muito realizada, como estou hoje, e o que eu vejo que eu tô conquistando. Então, voltando ao eu sonhei estar aqui. Eu sonhei muito em ter uma oportunidade no meu profissional, naquele momento que eu estava com a escola falindo, né? Eu sonhei muito em ter estabilidade novamente, em poder ter uma casa legal, meu carro, porque eu tive que vender tudo, né? E então foi bem difícil, mas hoje eu sei que eu não vou fazer tudo 100% perfeito, eu vou falhar em algum momento, mas eu tenho que priorizar e eu preciso ter equipe, preciso ter gente boa trabalhando junto. Então eu tenho que valorizar meu time, é muito importante para mim ter pessoas felizes trabalhando nas nossas lojas. Exatamente. Então, para mim, para o Francisco, a gente sabe que as pessoas são movidas pelo entusiasmo, por Exatamente. gostar de onde está. Então, quem Eles não são só um número, né? Que muitas empresas tratam seus funcionários como só um número. Exatamente. Eles são parte da marca daquilo que tu quer mostrar, né? Porque live tem várias. Mas qual é a diferença da live do Continente Shopping? É a equipe da Ana. É como você tá treinando eles, é como eles vão tratar o cliente de vocês. Sim, Esse o brilho diferencial. no olho. Eu sempre falo, brilho no olho, gente. É um sorriso. Eu gosto de contratar pessoas de sorriso fácil. Porque a pessoa que já chega na entrevista e ela já está sorridente, ela já está animada, ela gostou do ambiente, ela olha a loja, nossa, que loja linda. Pronto, isso para mim é um primeiro passo muito grande que foi dado. É claro que é importante a experiência que ela tem, mas a forma que ela conduz a vida, que ela leva os momentos, pequenos momentos que eu tenho numa entrevista, eu já consigo perceber que aquela pessoa ela vai se dedicar. É muito mais as capacidades comportamentais dela do que as capacidades técnicas. Porque as técnicas tu vai treinar. Exatamente. Agora, as comportamentais é muito difícil. Então, assim, isso já faz parte da essência da pessoa. Você é psicóloga? Não, eu fui líder eu tenho mentoria de liderança para mulheres. Então, eu por fui líder isso. durante muitos anos de equipe de vendas, para vendas. E, né, contratei muita gente. Então, tem coisas que a gente consegue identificar muito numa Sim. entrevista por causa disso. Porque eu tenho formação em psicologia. Ah, é? Então, aí você falou, nossa, eu identifiquei muito, realmente, é isso. O que a gente pode treinar, ok. Vamos pegar pessoas, escolher pessoas que realmente venham com uma energia.
Com energia, com entusiasmo, com sorriso. E aí, se ela não sabe, a gente vai ensinar e ela Exato. vai ter vontade de aprender. Ela tem que ter vontade de viver. Né? Agora, aquela pessoa que já chega, ai, tudo é um Exato. peso, Mas tudo ela é é tão difícil, boa reclama demais. tecnicamente, porque o que acontece? Quantas empresas contratam pessoas que são tão boas tecnicamente, só que não têm essas habilidades comportamentais? E aí o que acontece? A maioria dos casos de demissão são pelas habilidades comportamentais. E às vezes o mercado ele fica tão apegado apenas no currículo da pessoa, na formação do que ela tem, quais são as habilidades técnicas dela, mas não estão vendo justamente isso que tu está falando. Uma simples entrevista, o brilho no olhar de se encantar com aquilo ali e a energia que tem, a energia a gente não compra, a energia Sim, já é da pessoa, né? Então esse é o diferencial. exatamente. E então eu gosto muito. Hoje eu posso dizer que as nossas equipes são incríveis. Assim, a gente tem 3 equipes que a gente montou com bastante carinho, aí, os gerentes que estão junto com a gente também. Isso é bem importante, porque às vezes você ter um vendedor ou outro que talvez não esteja tão focado e que de repente pode acontecer da gente precisar dispensar. Mas o gerente tem que estar muito alinhado. E os Exatamente. nossos gerentes são muito alinhados com a gente. Então, isso E é bem alinhados com a importante. cultura de vocês, da empresa, com os valores de vocês, porque se não tiver, o desequilíbrio é muito grande, né? E aí, Exatamente. eu vou puxar mais pro lado dos funcionários ou mais pro lado dos meus líderes, né, dos donos? Não, é o Uhum, equilíbrio entre eles ali, é essa conexão de levar a informação e de como quer fazer o treinamento da equipe. sim. Mas aí, hoje, então, com as 3 lojas, E você quase uma acaba. quarta loja já. Nossa, sério? Vão vir É as outra novidades. franquia Vão vir diferente? novidades de uma outra loja aí. Em breve vou dividir. Ó, vamos ficar na Aham. curiosidade até lá. Sim, tô dando um spoilerzinho aqui. Eu queria contar já. Daí o Francisco falou: calma, calma, que a gente tem mais uma etapa importante antes de contar. Viu? Mas já Planejador. tem. Exatamente, mas Olha o já tem um equilíbrio. contrato assinado aí. Então, em breve, a gente vai trazer mais novidades aí de uma loja nova. Ai, que incrível, Ana. Você é aquela mulher que a gente olha e vê que a resiliência, que a determinação, que o foco, independente dos problemas que a gente passa, independente daquelas barreiras pesadas que muitas vezes a gente enfrenta, tanto as barreiras internas, que são as nossas emocionais, a nossa impostora, os nossos sabotadores, as nossas crenças limitantes, quanto as barreiras do mercado, de enfrentar pandemia, de perder alunos, de mudar de estado, de abrir um novo negócio num outro lugar, que eu vou ter que aprender sobre tudo, falar sobre aquele produto. Então, eu acho que você é uma fonte de inspiração, né? Para Ai, mim, eu obrigada. acho que para todas as mulheres que estão assistindo a gente, de olhar realmente para alguém que assim, poxa, eu posso chegar lá. É possível quando você foca naquilo lá. Então, assim, muitas vezes a gente vê, ai, tô fazendo corpo, ai, eu vou parar aqui, eu vou desistir, ai, isso aqui tá muito difícil. Não. Quantas vezes você falou que eu sonhei com aquilo? O sonhar é o quê? É o cocriar, é abrir o teu campo. Quando a gente abre Uhum. o campo, o universo trabalha para as coisas acontecerem e chegar. Eu acredito muito E nisso. aí foi o que você fez todas as vezes. Você falar que Uhum. eu sonhei com aquilo ali, eu assim, gente, ela cocria tudo que ela quer. Sim, gente, eu acredito mesmo que tudo é possível quando a gente sonha e a gente coloca energia naquilo. Então, e a gente respeitar o nosso tempo e planejar. Planejar e fazer acontecer, né? Porque você tem que também, não adianta só ficar sonhando e Não, é ir não pra fazer. ação. Exatamente, tem que ter ação. E a pandemia também reforçou muito isso, né? O precisar fazer acontecer, sonhar, porque não tem muito o que fazer naquele momento que estava todo mundo trancado, Uhum. né? Mas ali foi fundamental ali. E eu vi que eu realmente tenho muito mais força do que eu imaginava, porque eu perdi tudo. Eu perdi meu financeiro, eu perdi minha estabilidade, né, profissional. Eu perdi um relacionamento de 15 anos. Então, ali foi um momento de perda, 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 E né? você não era uma adolescente mais. E já não era mais uma menininha, porque assim, a gente é daquela, né? Eu sou de uma época e fui criada com, você tem uma certa idade e você já não pode mais fazer certas coisas. Uma É crença uma limitante. crença limitante, né? Infelizmente, os mais antigos tinham muito isso, E né? De, graças ai, a a Deus mulher hoje de em dia não tem 30, a mulher de mais. 40. Nossa, gente, é A mulher de libertador, 40 hoje é né? uma nova mulher de 20. Exatamente. Gente, a gente é possível. Então, se eu conseguir mudar tudo isso, mudar de um quadro de praticamente uma falência, né?
para construir, Uma falência sem relacionamento, voltando para o estado de querer emagrecer de novo, cuidando morando da num saúde apartamentinho mental. de aluguel minúsculo, que não tinha Ah, nem elevador, sabe? Foi olha, um verdadeiro muitas caos, mulheres peguem essa gente. tua vibração. Foi um verdadeiro caos aquela época. E aí eu resolvi vender tudo, vender a empresa, vender casa, vender carro. Porque eu morei de aluguel, porque eu deixei a minha casa. Quando eu resolvi mudar de relacionamento, eu falei, tá, vou pagar o aluguel. Eu não podia pagar muito, mas eu falei, vou pagar esse valor. Era o mais simples que tinha na época e mais perto que eu tinha no meu trabalho. Então eu falei, vai ser um momento que eu vou dar um passo para trás, mas eu tenho certeza que eu vou lutar e que eu vou conseguir conquistar o meu espaço novamente. Mas eu não tinha a menor ideia que eu ia parar em varejo, em Santa 3 Catarina, lojas. e muito realizada, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço hoje, mas eu tive que lutar bastante. E você não teve apego. Quando a É, gente tem o apego das coisas, parece onde a gente fica ali enraizado e não sai do lugar. é Aí você verdade. falar que saiu da sua casa, alugou um apartamento pequeno, deu um passo para trás, beleza, eu vou tirar, não vou me apegar a Uhum. nada, porque eu sei que lá na frente algo muito maior vai me esperar e algo muito maior vai acontecer e eu vou estar muito mais Sim, realizada. porque muitas vezes a gente tá naquela vida mais ou menos. O Francisco estava falando para mim esses dias isso. Às vezes a gente fica naquele mais ou menos, apegado no mais, né? Mas tá pendendo mais do menos ali, né? Então a gente fica apegado naquelas situações pequenas que, puxa, mas e se eu fizer isso, eu vou perder isso aqui que eu tenho. Só que você tem a perder muito mais se você não encarar. Então você precisa encarar. Quando você tá numa situação de desconforto, que não tá bem, você precisa sacudir a poeira e ir atrás dos seus objetivos. É que a zona de desconforto, ela já gerou uma zona de conforto para quem tá lá, porque o nosso cérebro ele busca o quê? Familiaridade. Uhum. Então, como é que eu vou para algo Conforto, novo, né? que o novo eu não Aham. conheço? Então, é mais fácil eu ficar nisso daqui que já está Eu já sei o desconfortável. que é o Eu já não desconforto, né? gosto, E mas eu se já sei piorar, lidar. né? Aquele medo Exato, do e se piorar. Mas exato. se você for realmente forte, resiliente, sonhadora e batalhadora, você vai conseguir fazer essa situação de ruim hoje, que pode durar um ano ou mais, mas assim, você sabe que você vai lutar para melhorar. E vai. Deus do céu, mulher incrível. Toca aqui, garota. Amei estar aqui com você hoje. Gente, Incrível. pra mim foi super, super inspirador. Por mim, eu ficaria horas aqui falando com a Ana. Eu acho que ela tem muito mais pra tirar. Mas, né, fica, quem sabe, para um próximo episódio, até pra gente saber qual é a próxima franquia que ela vai abrir, que É gerou isso aí. curiosidade. Ana, obrigada pela tua participação. Foi incrível. A tua história, ela, além de ser inspiradora, você é aquela mulher que acaba colocando os brilhos nos olhos das pessoas pra, tipo, vai, faça. Realmente, se você focar e aquilo ali é o que você quer e você sonha com aquilo, vai dar certo. Então, acho que esse foi o maior aprendizado desse podcast. Muito Gratidão obrigada. por ter dado o primeiro passo de ir conhecer as mulheres aquele dia, por estar aqui hoje e a gente poder criar essa conexão aqui dentro da comunidade. A Ana vai estar também no evento Seja CEO da comunidade Mulheres UOL, então para quem quer conhecer ela mais de perto, enfim, né, também vai estar lá para poder conhecer, saber um pouco mais Trocar, das né? lojas, saber mais sobre a história dela. Queres deixar alguma mensagem final aqui para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer, primeiramente, estar aqui novamente. E mal posso esperar para conhecer vocês lá no evento. Por favor, venham me dar oi. Eu quero fazer amizades, construir novos relacionamentos aqui em Santa Catarina, né? Amizades bem bacanas, que eu tenho certeza que eu vou encontrar muita gente legal lá. Ai, vai, ele é transformador, só te digo isso, vai preparada. Que show, já tô preparada. E se as pessoas querem te conhecer, aonde que elas te acham, qual é o teu arroba, o teu contato? Vou deixar o meu arroba, Ana Mama Kim. E vocês podem também acompanhar as lojas, que é Live Continente e Luz da Lua Continente Shopping. Espero vocês lá. Gente, então assim, agradeço de coração. Eu acho que nada é por acaso, veio no momento certo para contar toda essa sua história aqui. É mais um episódio muito transformador, então assim, você que está aqui nos assistindo, deixa o seu like, quer deixar um comentário, pode deixar, porque a gente vai responder para você. Aqui dentro da comunidade Mulheres UOL, nós somos um grupo de mulheres onde a gente trabalha muitas habilidades, a gente, né, incentiva muitas mulheres aqui a darem um novo passo, a se desafiarem um pouco mais. Temos uma comunidade com uma plataforma cheia de conteúdos, onde a gente fala de autoconhecimento, mentalidade, negócios, lançamento, vendas, todos os pilares que nós trabalhamos.
Então, se você gostou desse episódio aqui, deixa o seu like. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, tanto do Mulheres UOL, quanto aqui no YouTube também, porque a gente sempre está compartilhando um conteúdo que é incrível. Eu tenho certeza que um deles vai impactar você, a sua tia, a sua irmã, a sua amiga. Envie e compartilha. E até o próximo episódio.